Sim. Vamos lá? Pode ser. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, Pedro. Ó, abrimos aqui aleatoriamente, deu 93. Chama Alegria Cristã. Então vamos lá? Alegria Cristã, capítulo 93 do Caminho, Verdade e Vida. Abre aspas. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Fecha aspas. Quem disse foi Jesus, né? E está lá escrito no livro de João, no capítulo 16, versículo 20. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Nas horas que precederam a agonia da cruz, os discípulos não conseguiram disfarçar a dor, o desapontamento. Estavam tristes. Como pessoas humanas, não entendiam outras vitórias que não fossem as da terra. Mas Jesus, com vigorosa serenidade, exortava-os. Na verdade vos digo, que vós chorareis e vós lamentareis. O mundo se alegrará, e vós estareis triste. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Através de séculos, viu-se no Evangelho um conjunto de notícias dolorosas. Um Salvador abnegado e puro, conduzido ao madeiro, destinado aos infames. Discípulos abandonados, perseguições sem conta, martírios e lágrimas para todos os seguidores. No entanto, essa pesada bagagem de sofrimento constitui os alicerces de uma vida superior, repleta de paz e alegria. Essas dores representam auxílio de Deus à terra estéril dos corações humanos. Chegam como adubo divino aos sentimentos das criaturas terrestres, para que de pântanos desprezados nasçam lírios de esperança. Os inquietos salvadores da política e da ciência, na crosta planetária, receitam repouso e prazer a fim de que o espírito chore depois, por tempo indeterminado, atirado aos desvãos sombrios da consciência ferida pelas atitudes criminosas. Cristo, porém, evidenciando suprema sabedoria, ensinou a ordem natural para a aquisição das alegrias eternas, demonstrando que fornecer caprichos satisfeitos sem advertência e medida às criaturas do mundo, no presente estado evolutivo, é depor substâncias perigosas em mãos infantis. Por esse motivo, reservou trabalhos e sacrifícios aos companheiros amados, para que se não perdessem na ilusão e chegassem à vida real com valoroso patrimônio de estáveis edificações. Eis porque a alegria cristã não consta de prazeres da inconsequência, mas da sublime certeza de que todas as dores são caminhos para os júbilos imortais. Emmanuel. Muito bacana, né? A gente saber que a alegria que nos espera, né? Porque a verdade é que a alegria não é deste mundo, né? Vamos fazer a prece para a gente iniciar? Senhor Mestre Jesus, obrigado, Mestre, por esse dia, onde tivemos oportunidades de trabalhar em Tua obra. Abençoa-nos, Senhor, com uma noite repleta de bons sentimentos, de boas vibrações,
para que possamos, nesse estudo de hoje, interpretar um pouco mais sobre o teu Evangelho, adquirir um pouco mais do conhecimento que vós mesmo deixou para nós, e fazer com que absorvamos o necessário para o nosso crescimento, e que possamos com isso mudar as nossas atitudes e ações, a fim de nos melhorarmos a cada dia que se passa nessa terra. Que possamos aproveitar ao máximo a nossa encarnação, usufruindo dos recursos que a espiritualidade nos dispõe, para que possamos sair dessa terra melhores do que chegamos. Abençoa-nos e esteja sempre conosco, nos iluminando, nos intuindo, nos instruindo, para que possamos seguir o teu caminho, o caminho da verdade e o caminho da vida. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Silvério, você quer dar uma lida hoje? Ô, Vitor, posso ler? A questão é o seguinte, porque a minha internet eu tô meio longe do Wi-Fi, pode ser que fale. Aí você me avisa aí. Mas para mim não tem problema não. Eu tô falando porque, já que você gosta de fazer uma leitura e hoje você está presente, vamos não, eu tô muito tempo que abandonei vocês, eu tenho que fazer alguma coisa para descansar vocês. Qual página que tá, Vitor? Nós estamos no módulo 5 agora, né? Aprendendo com os fatos cotidianos. A página é a 233 do livro antigo. Deve ser a 231 do João Batista? João Batista, exatamente. 231 do livro novo. Ah, beleza. Esse tempo todo eu pedi só o último do roteiro 4, do módulo 4. Aí. Agora, se você quiser descansar depois, você me fala que aí eu dou continuidade, beleza? Não, tá. Só se falhar aí que vocês me avisam, tá bom? Aviso sim. Então vamos lá. Roteiro 1, João Batista. Objetivo: analisar a missão de João Batista à luz da doutrina espírita. Ideias principais. O verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 9. João Batista foi a voz clamante do deserto. Operário da primeira hora, ele é o símbolo da verdade que arranca as mais fortes raízes do mundo para que o reino de Deus prevaleça nos corações. Humberto de Campos, Boa Nova, capítulo 2. Subsídios. Texto evangélico. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, : voz do que clama no deserto, : preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Mateus capítulo 3, versículos 1 a 3. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus capítulo 3, versículo 11. Algum comentário até aí ou vamos prosseguir? Vamos lá. Interpretação do texto evangélico. João Batista é conhecido como precursor, aquele que viria antes de Jesus a fim de lhe preparar o caminho.
foi ele quem batizou o Mestre e o designou como Messias. Vestido de peles e alimentando-se de mel selvagem, esclarecendo com energia e deixando-se degolar em testemunho à verdade. Ele precedeu a lição da misericórdia e da bondade. O mestre dos mestres quis colocar a figura franca e áspera do seu profeta no limiar de seus gloriosos ensinos e, por isso, encontramos em João Batista um dos mais belos de todos os símbolos imortais do cristianismo. João era a verdade, e a verdade, na sua tarefa de aperfeiçoamento, dilacera a mágoa, deixando-se levar aos sacrifícios extremos. João Batista foi o grande missionário de Jesus, porque o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador. Historicamente, ele é conhecido como primo de Jesus, filho de Zacarias e Isabel, nascido em circunstâncias extraordinárias, em decorrência da gravidez de sua mãe em idade avançada. João Batista foi a voz clamante do deserto, operário da primeira hora. É ele o símbolo da verdade que arranca as mais fortes raízes do mundo para que o reino de Deus prevaleça nos corações, exprimindo a austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor, a luta para que se desfaçam as sombras do caminho. João é o primeiro sinal do cristão ativo, em guerra com as próprias imperfeições do seu mundo interior, a fim de estabelecer em si mesmo o santuário de sua realização com Cristo. Foi por essa razão que dele disse Jesus: dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. Comentários aí, gente? Eu acho que agora cabe comentário, hein? Já tem bastante coisa aí pra... Toninho gosta do Velho Testamento, que é da época dele, mas Novo Testamento também vai, Toninho. Vai não? Você pegou pesado, hein? Mas... A verdade é que isso, de fato, acontece. Como o próprio Jesus foi citado diversas vezes lá no Velho Testamento, somente por Zacarias, Miqueias e por aí afora. Isso aí não foi diferente, não. Hein? Falou aí agora aí, ó, se você for lá no livro de Isaías, lá no capítulo 40, a partir do verso 3, ele fala abertamente a respeito de João Batista. Então, isso não era novidade. As coisas muito interessantes que eu acho engraçado, que as coisas se batem, né? Se você for analisar, não sei se vai falar aí, mas nós vemos que Ana, como é que chamava a mãe dele? É Ana, né? Isabel. Isabel? É. Isso. Isabel. Ela também era infértil, né? Sim. Como Sara, né? E, no entanto, Isso. nós vemos que aquele no passado, através de Zaqueu, teve uma... Zaqueu não, de... Como é que chamava o filho lá de Sara? Ismael? Não. Esse aí era com a empregada dele lá, falando o filho mesmo de Sara, esqueci o nome dele aqui. Mas nós vemos que no caso dela também, de Isabel, ele veio numa missão muito interessante, muito importante, né? Que foi dado como precursor, né? Exato. Veio preparar o caminho, né? Como é que chamava o filho de Sara, hein, Isabel? É Isaac. Isaac. Isso. Exatamente. Então, isso não é novidade. Repito, como Jesus teve suas passagens lá pelos profetas, Daniel, Miqueias, o Zacarias, e esse também aí, ó, tanto que falou aí, ó, tá lá, né? Que é o Isaías, lá no capítulo 40, você vê isso lá, a partir do verso 3, você vê falar da pré-vinda desse fulano aí, ó. Interessante. Assim... Pronto, é o que eu tinha para falar. Dos profetas, o Velho Testamento. Isaías
ele trouxe muita coisa sobre a vinda, né, do Messias, né, do prometido. Então acaba que foi até interessante quando o Silvério leu aí que João Batista já citava Isaías, né? E falava com ele, com aquele povo que o seguia, né? Que Isaías já tinha feito a sua predisposição à vinda de Jesus, né? Então acaba E Marcos, Ah. e Marcos, lá no início do capítulo do seu evangelho, confirma tudo que Isaías disse lá. Tá, a partir do capítulo 1 lá. não É só- tanto que o João Batista era confundido como o profeta Isaías. Ele que é o Isaías, o renascido, né? O reencarnado do profeta. Então tinha isso também, né? Pela sua a sua veracidade que tinha, pela questão dos fatos que ele falava, a prenúncia dele é realmente isso. Então, se todo mundo assim, será que ele que é o profeta, será que ele que é a reencarnação de Isaías? Porque era tudo correto, né? Nada ficava fora. No Novo Testamento, Isaías é citado várias vezes. Inclusive, o livro que Jesus leu na sinagoga em Nazaré era um livro de Isaías. Marcos fala muito a respeito de Isaías. Já desde o início do primeiro capítulo dele lá. Sim, e aí ele pega, você vê que começa aí a se concretizar todas as profecias, né, Toninho? Porque, como ele falou aí, o João Batista ele foi o obreiro da primeira hora. Exatamente. Então Ele foi o precursor, né? Isso, ele começou tudo. Ué. Exato. Mais O alguém? interessante aqui, esse livro aqui que eu estava mostrando inicialmente, ele traz de forma bem minucioso parte aí. Esse aqui é o Luz Imperecível lá O do meu Grupo é Emmanuel. autografado. Ah? O do Toninho é psicografado. Foi autografado pelo Ah, que gracinha, Toninho. Só porque o Honório, meu né? não foi. Eu recebi primeiro, quando eu fui levar o livro, ele já tinha autografado o restante, lá não autografou o meu. Mas ele está trazendo aqui, e naqueles dias, voltando um pouquinho mais dentro do contexto, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Aí ele começa analisando o que quer dizer esse verbo aqui e essa frase. E naqueles dias, quiser um momento favorável que ele diz aqui, da manifestação dos episódios. Aí ele nos traz essa explicação daqueles dias. Se fosse analisar simplesmente essas duas frases aí, essas duas palavras, aqueles dias, né? Mostrando que é o nosso momento favorável, manifestação de episódios na nossa vida, como ele diz aqui. Aqueles dias visita-nos a intimidade, que é o momento da manifestação de vários frutos na nossa vida, elegendo-nos verdadeiros precursores em luta íntima. E aí ele coloca João Batista no preparo do caminho do Senhor. João Batista surge, então, como exemplo vivo do esforço pessoal no rumo da nova vida com Cristo. Então, eu vejo aí
esse despertar do nosso íntimo, para que quando começam situações na nossa vida, é como se a gente estivesse naquele momento certo de realmente a gente despertar esse João Batista que está dentro de cada um de nós, que está no nosso íntimo, como precursor para abrir os caminhos para que o Cristo chegue. Eu gostei muito dessa explicação, como a gente já estudou isso aqui muitas e muitas vezes, eu achei muito interessante. Aí João Batista seria essa personalidade nova que está abrindo a chegada dessa nova consciência que está dando. É naqueles dias, no momento apropriado, no momento atrasado, a própria espiritualidade direciona para nós esses momentos. Ô, gente, deixa eu fazer uma famoso, pergunta né? para vocês. Eu sei muito Com pouco aí. essa questão do pregar o batismo e a conversão, né, que era dos pecados, digamos assim, ele ficou muito famoso naquela região ali da Judéia, de Jerusalém, né? Mas a missão dele era uma só, gente. Era exatamente anunciar Jesus, né? Tanto que o menino leu aí, né? Depois de mim vem aquele que é mais forte que eu. A missão dele era anunciar Jesus. Querido. Deixa eu perguntar para vocês. Essa questão do batismo, isso aí já era costume dos judeus na época, e quem que fazia esses batismos? Ou foi João Batista que, digamos assim, iniciou isso aí? Como é que... Ele batizava pela imersão na água, né? Primeiro que eles tinham uma fé muito grande nas águas daquele rio lá. E a imersão, ou seja, pela lavagem, né, que ele deitava lá o fulano, como até hoje os protestantes fazem, né? Ele ali automaticamente via-se que dava a oportunidade de que o espírito se limpasse através daquela imersão. Tá, mas isso já existia antes ou foi João Batista, digamos assim, que... Aí eu sei, aí eu não sei. Aí eu não sei, o Pedro é que sabe. Eu que sei? Mas eu acho que isso aí era dele, viu? Porque... Você falou tudo aí, Toninho. João Batista, ele começou a fazer as suas pregações e automaticamente, quando ele começou a batizar as pessoas com a água, não existia esse procedimento. Então, foi basicamente uma questão dele, né? Desse batismo, dele fazer e a imersão na água, como você mesmo trouxe aí, pela questão da água ser pura, né, a água ser limpa, e tudo se limpa com a água, então automaticamente também limparia as pessoas das suas impurezas, dos seus pecados. Exatamente. Fazia essa imersão como a condição de estar limpando aquela pessoa e renovando a questão, renovando a água. O batismo são 3 batismos, né? É a água, o batismo de fogo e tem outro batismo que agora não me recordo. Do Espírito Santo que eles falam. Do Espírito Santo, né? São 3 batismos que são realizados. Porque ele anunciava os ensinamentos de Jesus, de Deus. Né? E automaticamente, ao mesmo tempo, pegava a brecha para poder anunciar a vinda de Jesus. E essa imersão na água, ou seja, lavando, purificando, nós vemos aí que era uma oportunidade, ou seja, como Jesus falava, né? Quer dizer, subentenda, se os teus pecados estão perdoados, evidentemente que essa proposta da imersão deveria ser essa, uma alma nova, uma alma limpa, uma alma mais pura, a partir de então, daquela imersão ali. Aí eu Olha.
Eu Aí, tá vendo? encontrei sobre isso aí, falando que normalmente era com água, mas ele era feito. Ele começou por imersão, né? Mas antes dele era por efusão ou aspersão. Então isso aí tava. Quer não? Era Ele usado pegava o nesses caboclo lá e grupos. deitava ele lá, né? Depois tuf, levantava de novo, né? Aham. É. E isso se tornou uma constância, né? Tá certo que ainda nesse processo, como eu disse aí, o protestante, ele ainda utiliza isso, eles vão lá, porque eles, muitas das vezes vai para o Jordão lá e faz isso aí. Mas o católico também, né? Lá na pia batismal, joga aquelas gotinhas simbolizando essa imersão, tudo isso. Então se tornou uma constante. Ficou uma questão simbólica, né? É. E os evangélicos, eles imergem a pessoa por inteiro dentro da água. Em algumas igrejas evangélicas, eles têm até uma piscina, né? E tem esse ritual da pessoa estar todinha de branco, que também o branco é sinal de pureza. Aqui, É verdade. aqui nós temos. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Exato. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Na doutrina espírita não há batismo. No caso de João, antes de a pessoa se fazer batizar, ela confessava publicamente os seus pecados. Então, qual que era o objetivo desse batismo naquela época? Aí era para que a pessoa confessasse antes os seus pecados. Aqui. O seu batismo era o da água para o arrependimento. Arrependei-vos, quando ele dizia, porque é chegado o reino dos céus, né? É o que ele falava. Podemos ver nesse ato um ciclo de reencarnação, da reencarnação, enquanto que o de Jesus, o do fogo e do Espírito focaliza a renovação. É por isso que tinha esse símbolo dos 3 batismos. O de João simbolizava a reencarnação, não com a palavra reencarnação, que eles nem conheciam, né? Mas ele tinha essa conotação. E do fogo, que era o jeito, do fogo focaliza aí, né? Essa a do Espírito focaliza a renovação. É a reencarnação, né? Enquanto de Jesus, do fogo e do Espírito focaliza a renovação. Aqui, ó, a imersão na água faz lembrar o mergulho nos líquidos uterinos, quando o espírito quando o espírito parte do plano espiritual com os propósitos de evolução e retificação. Por isso que ele focaliza aí, né, essa renovação. Excluídos naturalmente naqueles casos em que o retorno à carne se processa compulsoriamente e o espírito disso nem tem consciência. Assim, concebendo, não é difícil compreender o chamamento de João para a transformação moral. Portanto, a criatura em pleno desenvolvimento de sua vida no plano físico. Seria um alerta esse convite. Arrependei-vos, né?
Ele Deu certo. concitava Chegou. o povo. Já quer gastar? Eu encontrei aqui um outro arquivo também, que ele fala que os judeus na época, eles tinham conhecimento, sim, do batismo. Porém, eles diziam que não era função de um sacerdote ou do profeta de efetuar o batismo. E aí então eles questionaram a João Batista por que ele batizava. Aí colocaram lá, porque não era trabalho do profeta. Olha lá. Reconhecem que o mito de João Batista, né, que João Batista estava praticando, e só não entenderam por que o mesmo estava batizando, sendo que em vista que nesse não era comum aos profetas. Mas João Batista era qualificado um profeta. Sim, por isso que eles questionaram, porque eles não entenderam, porque não era função do profeta, né? Exato. Eu achei um outro aqui sobre essa questão do batismo também, dizendo o seguinte: os judeus praticavam o batismo como um ato tradicional de purificação e a iniciação de convertidos ao judaísmo muito antes da vinda do Messias. A origem do batismo pode ser encontrada no livro de Levítico, onde os sacerdotes levitas receberam a ordem de realizar uma purificação simbólica na água antes e depois de cumprir seus deveres sacerdotais. Isso está lá em Levítico 16, 4. Capítulo 16, deixa eu ir lá no do Levítico para ver se isso confirma. Levítico 16, 4. Já está na tela. Já? Você vai rápido. Você foi rápido. Levítico 16, 4. 16:4. Vestirá ele a túnica santa de linho, e terá ceroulas de linho sobre a sua carne, e cingir-se-á com um cinto de linho, e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são as vestes santas, por isso banhará a sua carne na água e as vestirá. Esse é o 4. Eles falam que essa é a origem do batismo, começado por aí, ó. Que era batizado, os levíticos é que. Os sacerdotes é que. E o intuito de João Batista de fazer aquilo em água corrente é porque, como disse a dona Isabel ali, era o momento dele da pessoa confessar os seus pecados. Então ele colocava ali na água corrente porque, segundo ele, aqueles pecados seriam lavados e levados pela correnteza daquele rio. Então, a partir daquele momento, aquela pessoa se tornaria uma nova pessoa. Ou seja, teria a chance de começar novamente, né? Rever suas atitudes e começar novamente. Eles acreditavam que essa limpeza ela não era somente corporal, né? Mas essa imersão ela era assim de alto valor no cunho espiritual. E se a gente for, por exemplo, pegar, isso não é só ele, não. Tem outros exemplos aí, Eliseu, lá no segundo livro de Reis, com Naamã, quando Naamã vai e se sentia todo impregnado de chagas, ele busca, né, através de um empregado seu lá, Eliseu, que ele soube que Eliseu era lá um profeta aí curativo, o curador, então ele vai, só que a vergonha, pela forma que ele estava, se achando que ele estava chacriado, ou seja, com essa doença aí lá como é que chama lá do Santa Isabel, lá é a lepra, né? Então ele vai e manda o cara lá, ó, só vai lá e fala que para vir aqui, que eu estou aqui na beira do rio, aqui, ó. Ele falou, não precisa ir lá não, senhor. Fala com ele para ir embora e no caminho lá ele entra umas 5 ou 7 vezes no rio, que ele vai curar. E assim foi feito, quer dizer, o homem, ele, além de curar, ele não devia tomar banho, além de limpar as úlceras, né, no campo da dermatologia, né, dermatológica, ou seja, as coceiras, aquelas coisas todas que feria,
deu para ele uma nova forma de entendimento a partir de então, porque ele entendeu-se que aquilo, ele se curou da lepra que até então ele achava que tinha, né? E deu para ele mais essa oportunidade de uma nova vida a partir de então. Isso Naamã, esse general aí. Então nós vemos que Eliseu também já incursava o elemento nessa condição lá no Rio. Lá. E hoje, até nos dias de hoje, nós vemos aí que lá na Índia, lá no Rio Ganges, lá, eles se mergulham lá, certas épocas do ano, nesse processo de transformação, de modificação no campo espiritual. Foi essa semana, Toninho. Semana passada foi o dia que eles tinham que fazer a limpeza no Rio Ganges. Ah, então. Aí, tá vendo aí? Eu não sabia. Eles têm o rio como... O rio Sim, é sagrado rio, para da eles. mesma forma que o outro leva sagrado para eles, os indianos lá também é. Sim. Embora eles não dão valor, né? Joga tudo lá, né? Exatamente. Sujo e coisa suja. Exatamente. Está se tomando banho, se lavando roupa e vê cadáveres. Que eles Cadáveres, acabam com a força do rio, né? Mas também não é o caso, né? Cada um faz da forma que entende. É, Prosseguimos? mas eu acho que ficou O que mais? bem, bem tranquilo. Às vezes a Carla quer falar alguma coisa, não quer não, Carla? Eu queria fazer, na verdade, era uma pergunta para ver se eu entendi direito. Veja, A questão é a muita seguinte: pedida aí. esse batismo, o João Batista, ele batizava nas águas, que era, assim, o começo de uma nova vida. A pessoa fazia uma limpeza moral ali, se lavava, e entrava e começa a entrar numa vida mais austera, né, de disciplina. E aí, aqui está falando o texto lá, austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor. Então, isso também acontece, então, eles até citam aqui cristão ativo, né? Isso acontece com nós, os cristãos, também. O primeiro processo no qual a gente passa seria de fazer uma limpeza moral, né? Para que venha o verdadeiro amor de Cristo, para que depois o Cristo ocupe o nosso coração e a gente seja, assim, como que batizado no fogo do amor. Seria isso? É isso aí, Pedro. Olha, Até João Batista, as pessoas eram batizadas na água. A partir de Jesus, as pessoas seriam batizadas através do Espírito, que é justamente a questão da renovação, do despertar da sua consciência. A gente entende o quê? Que até João Batista era mais dogmático, era mais por causa dos costumes que era realizado, apesar de que intimamente ele tinha o seu lado espiritual, mas nem todos tinham essa consciência. Mas João tinha, porque ele sabia, né? Porque ele era o profeta, né? De repente, até ali, dessa forma que ele até então utilizava, surgiu como uma nova condição para a transformação, né? A Bernabéu falou aí a questão de Jesus, que é um fato diferente, né? E ele é muito claro quando ele fala que conhecereis a verdade vos libertará. Seria um dos pontos, seria isso aí, ó. Uma nova forma, uma nova evidência, uma transformação através dessa verdade que era, no caso, ou ele direto, ou aquilo que ele aplicava e ensinava, né? E ali, evidentemente, que teria nova vida. E nós não vamos ir longe disso. A mulher adulta, à medida que ele questiona onde estão aqueles que, né, que a julgavam, ela se transforma. A mulher de Samaria, à medida que ele troca umas ideias com ela se transforma. O próprio centurião, à medida que ele é tocado por Jesus, ele se transforma. Aquele que foi lá de noite buscar ele lá para saber lá um segredo lá, né? Esse aí que vocês conhecem aí, mesma coisa. Então, a gente viu aí que ele era mais através de um ideal, né? De uma forma diferenciada, né? O próprio Paulo, né? Como Saulo, que queres que eu faça, a partir dali, Ananias dá o chute inicial, ou seja, é evidente que é direcionado por Jesus através da imersão das mãos, né?
batismo em si, tanto na Igreja Católica, que é feito com as crianças ainda pequenas e são escolhidos padrinhos, né, que tem ali a missão de encaminhar aquela criança nos caminhos de Jesus, né, mostrar para ela, né, o caminho da religiosidade, quanto nas igrejas evangélicas, que as pessoas são batizadas já adultas, né, e é feito por imersão, igual o Pedro falou, existem várias que têm até piscina, né, para poder fazer esse tipo de batismo. Na verdade, eles são simbolismos, né? E o intuito daquilo é justamente esse que o Toninho falou, é mostrar que a partir daquele momento a pessoa tinha sido renovada. Mas isso independente da atitude de ser aspergido água nela, ou dela entrar no rio, ou dela ser submergida numa piscina dessa. Acho que assim, a cada instante que nós estamos procurando nos melhorar, que nós estamos fazendo a nossa reforma íntima, e que nós conseguimos, né, a partir daquele momento, saber que estamos livres de um vício que era de nossa prática e que agora não é mais, eu acho que a partir daquele momento a gente já se renovou novamente. Então esse batismo, ao meu ver, ele seria constante. A cada passo que a nossa vida vai se construindo aqui na Terra e nós vamos nos melhorando, a gente acaba tendo uma mentalidade diferente, uma atitude diferente. Então, a partir daquele momento, nós somos uma nova pessoa, nós temos uma nova visão, nós temos novas atitudes. E é isso aí que o batismo vem representar, né? E você vê que, de repente, aqueles também que passavam por essa imersão, eu acho que não só, de repente, dentro de uma proposta moral e espiritual, mas muitos que, de repente, estavam até com questões de ordem material, feridas, doenças de um modo geral, de repente até se tocavam, se sentiam que havia curado a partir de então. E nós vemos aí que Jesus, por exemplo, né, ele tinha inúmeras formas para isso. E uma outra delas, tá certo que a gente não vê falar desses batismos por parte, por exemplo, não vi por parte dele, mas a mão, a mão, sei lá como o termo usa aí, Sim, que é nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje é muito usado dentro da casa espírita através da proposta do passe, né? Isso, e o próprio Cristo fazia isso lá com os da época. Então as coisas são, né? E a pessoa que toma um passe, ela sente, à medida que ela busca o passe, ela sente completa diante daquilo que ela foi buscar. É verdade? Pedro colocou aí para nós na tela os vários tipos de batismo das igrejas, ó. Luterano, ortodoxo. Eu trouxe aí o seguinte, é a mesma coisa para todas, né? De uma certa forma. Apenas algumas que não têm esse ritual, mas acredita-se que a questão da imersão, de jogar água sobre a cabeça da criança, traz o mesmo ritual, né? De uma certa forma. Lê aí nesse comunhão anglicano para você ver. É exatamente. Olha, o batismo não é apenas um sinal de profissão e marca de diferença segundo o qual os homens cristãos são discernidos de outro que não pode ser batizado. Olha. Mas é também um sinal de regeneração ou um novo nascimento. Exatamente, tá aí, ó. Então, é justamente isso. Vai ser... Se for analisar friamente, o batismo é um só. Só que cada igreja dá a sua denominação para puxar, como diz, né? Sardinha para o meu lado. Exato. No caso aqui, por exemplo, aqui no livro do Sobral, né? Que estudando o Evangelho com Sobral, ele fala o seguinte aqui, ó. E eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Aí traz que na doutrina espírita não há batismo. No caso de João, antes de as pessoas se fazer batizar, ela confessava publicamente os seus pecados. O seu batismo era do arrependimento. Podemos ver na água do batismo um símbolo da reencarnação. Aqui a grande maioria aqui fala, né, das igrejas. Para toda reencarnação, parte o Espírito com propósito de renovação
de retificação, a não ser aqueles casos quando a reencarnação se professa compulsoriamente e o espírito disso não tem consciência. A água que lava o corpo fala do propósito também lavar a alma. Então, tem essa concepção. Então, tudo aqui que foi dito até agora sobre o batismo tem essa conotação. O João Batista, de fato, ele batizava as pessoas com a água. Assim que ele batizou Jesus, aí já veio o batismo do Espírito Santo e do fogo, como a Isabel concluiu para a gente também. Ô Silvério, seu microfone está fechado. Desculpa aí. Eu acho que esse batismo ele tinha também uma função que era manter a pessoa no caminho reto. Porque a partir do momento que foi, né, vamos dizer, imergido na água, né, que vão dizer, digamos assim, seus pecados, todo o seu imundício está sendo levado agora, você agora está puro. Limpo. Né? Aí, então, quer dizer, então a partir dali é uma vida nova com novos procedimentos. O camarada, Sim. depois de já ter se purificado, ele não ia querer se sujar de novo. Né? Ele ia ficar temeroso em voltar a cometer os mesmos erros. Né? Então eu acho que isso aí também forçava a pessoa a ficar, de certa forma, no caminho reto. Né? Não desviar mais. Também vejo esse como objetivo. Foi muito. Mas esse foi o objetivo geral, né? Sim. Esse foi o objetivo geral para todos. Mas aí cabe, né? Igual foi a pergunta da Simone que ela trouxe, né? Da Carla, que ela trouxe para a gente, que tem a questão do livre-arbítrio. A pessoa, era uma obrigação? Não, mas a pessoa se sentir na condição de ser batizada, ela arrependia dos seus pecados. Agora, o caminhar dela daí para frente dependia dela. Porque ela foi renovada, foi batizada nas águas e fez uma nova proposta de aceitação, de endireitar, né? Para poder continuar numa senda nova, numa nova oportunidade. Mas isso também é a questão do livre-arbítrio, porque nós somos humanos. Né? E cabe a cada um de nós, é isso que a gente quer? Então, a gente tem que passar por esse processo. Então é o seguinte, todos nós, que eu creio, né? Não sei, a grande maioria, se todos são... Acho que somente o Toninho que é espírito desde criança, né? Os demais vieram de outras religiões. A maioria foi batizado na Igreja Católica com as águas. Um padrinho de batismo e tudo. E esse batismo, pelo que eu entendi, que a gente, na Igreja Católica, se faz ainda recém-nascido, é justamente um compromisso que a gente faz em seguir os ensinamentos da Igreja. Mas a gente sabe que a Igreja, hoje, por exemplo, eu sei que a Igreja é cheia de dogmas, eles tomaram muitos dogmas. Mas hoje eu vejo o caminho que nos leva, o batismo, é um compromisso nosso com Jesus. Isso eu entendo hoje, porque a gente é batizado com o quê? Com um compromisso de estar seguindo os ensinamentos do Cristo. E não da Igreja Católica, como a Igreja Católica impôs. Sim. Os ensinamentos dela. Porque, na realidade, são os ensinamentos do Cristo. Eu vejo por esse caminho. Batismo é isso, é um compromisso que a gente recebe de estar seguindo os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, me veio assim, uma dúvida dessa questão. Por que Jesus mudou da água para o fogo? Tem uma explicação aqui. Por que o fogo? A dona Isabel trouxe explicação sobre isso, o Darcy. Por que o fogo é o sofrimento, é a forma de você se esforçar, é o sofrimento que muitas vezes você tem que
que passar para que se arrependa. Arrependei-vos, porque é chegado. Então, às vezes, um processo que você passa é aquela história. Tem uns que desperta pelo cantar do pássaro, outros precisam de um tiro de canhão. Coisa mais... O tiro de canhão é esse despertamento que, às vezes, tem que passar por um grande aprendizado através de uma dor, de um... Né? Seria, no caso, a reparação dos... Não, seria mais questão do sacrifício, né, Isabel? É você valorizar aquilo que está fazendo. Um exemplo clássico, né? Nas corporações militares, né? Cada um, quando faz faz um procedimento, faz um curso, quando ele é aprovado naquele curso, ele recebe o batismo de fogo. É uma forma de provar de que ele passou por aquelas tentações, ele provou de que ele realmente superou a dificuldade. É como se você estivesse passando de um estágio para outro. É uma forma de você aprender e colocar em prática aquilo que você aprendeu. A pergunta que eu fiz foi, inclusive, parecida com a da Isabel, que foi o seguinte: eu estava pensando de um estágio para o outro, justamente nisso. Então, eu pensei que na primeira fase nossa como cristão, a gente tem aquela fase do arrependimento, da gente querer se renovar, da gente querer renunciar a uma antiga vida, em cima de padrões e éticas morais. E aí, depois disso, vem o batismo de Jesus, no qual seria um encantamento, no qual o amor já começa a brilhar dentro de nós, e a gente se torna natural na prática do amor. Já não precisa mais eu ficar pensando se isso é ético, se isso não é ético, se isso é moral ou se não é moral. Quando eu sou batizada no amor, no fogo do Espírito Santo, aquilo já brota em mim naturalmente. Isso que eu pensei que fosse o estágio, né? Do batismo, primeiro na água e depois o batismo de Jesus. Que seria o caso que foi dos discípulos, quando eles foram batizados com fogo. Isso, exatamente. Com o Espírito Santo. Eles seguiram já os ensinamentos do Mestre. Isso. Que eles receberam. Muito ensinamento, né? Muito entendimento aqui. Tornam-se um só, né? Um só corpo. A carne e o espírito, os dois já andam juntos. É como disse Paulo, né? Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Isso. Exatamente. Então, continuamos então? Ou alguém mais encontrou alguma? Pode continuar? Vamos continuar, né? Ele representa aqueles que estão empenhados na luta pela reeducação espiritual, sob o império da lei de causa e efeito. São conhecidos como legalistas da lei de Deus, que, se adotam posturas extremadas, transformam-se em fanáticos e exageradamente ortodoxos. O primeiro texto evangélico, Mateus 3, 1-3, nos informa que durante a pregação, João Batista estimulava a multidão a arrepender-se, porque é chegar no reino dos céus. O arrependimento é, pois, a base da melhoria espiritual. Para que cada qual trabalhe na sua purificação, reprima as más tendências e domine as paixões, preciso se faz que abdique das vantagens imediatas em prol do futuro, visto como para identificar-se com a vida espiritual, encaminhando para ela todas as aspirações e preferindo-a à vida terrena. Não basta crer, mas compreender.
Devemos considerar essa vida debaixo de um ponto de vista que satisfaça ao mesmo tempo a razão, a lógica, ao bom senso e ao conceito que temos da grandeza, da bondade e da justiça divina. Sabemos que sem o arrependimento não ocorre a regeneração do espírito. É necessário reconhecer as falhas cometidas e se preparar para repará-las. É necessário reconhecer as faltas cometidas e se preparar para repará-las. Neste sentido, esclarece Emmanuel. Remorso é a força que prepara o arrependimento, como este é a energia que precede o esforço do regenerador. Choque espiritual, nas suas características profundas, o remorso é o intertício para a luz, através do qual recebe o homem a cooperação indireta de seus amigos do invisível, a fim de retificar seus desvios e renovar seus valores morais na jornada para Deus. Até João Batista, a tentativa de se obter paz interior estava relacionada às obrigações religiosas ou às manifestações de culto externo, sacrifícios, holocaustos, oferendas, santificação do sábado e etc. Com Jesus, verificamos que Deus não está assentado no altar dos templos religiosos, mas que se encontra em todo o universo e no âmago do ser humano. O reino de que o versículo 2 de Mateus faz alusão tem significado bem diverso daquele que era apregoado pelo judaísmo. Como bem nos esclarece o evangelista Lucas. Abre aspas. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui, ei-lo ali. Porque eis que o reino de Deus está entre nós. João preparava o caminho para que Jesus pudesse nos fornecer a chave do reino dos céus e nos ensinasse as diretrizes para o alcance da harmonia pessoal, estabelecendo o reino de Deus no coração. João Batista pregava o advento do reino dos céus com ardor, usando de todo o poder de convencimento que possuía. A mente, como não ignoramos, é um incessante gerador de força através dos fios positivos e negativos do sentimento e do pensamento, produzindo o verbo que é sempre uma descarga eletromagnética, regulada pela voz. Por isso mesmo, em todos os nossos campos de atividades, a voz tonaliza a exteriorização, reclamando apuro de vida interior, uma vez que a palavra, depois do impulso mental, vive na base da criação. É por ela que os homens se aproximam e se ajustam para o serviço que lhes compete e, pela voz, o trabalho pode ser favorecido ou retardado no espaço e no tempo. Preparar o caminho do Senhor, endireitando as suas veredas, conforme assinala o registro do evangelista, tem significado especial. O homem bem intencionado refletirá intensamente em melhores caminhos, alimentando as ideias superiores e inclinando-se à bondade e à justiça. É necessário meditar no bem. Todavia, é imprescindível executá-lo. A providência divina cerca a estrada das criaturas com material de edificação eterna, possibilitando-lhes a construção das veredas direitas. Semelhante realização por parte do discípulo é indispensável, porquanto, em torno dos seus caminhos, seguem os que manquejam. Os prisioneiros da ignorância e da má-fé arrastam-se, como podem, nas margens dos serviços de ordem superior. Somente aqueles que constroem estradas retas escapam-lhe aos assaltos sutis, defendendo-se e oferecendo-lhe também novas bases a fim de que se não desviem inteiramente dos divinos desígnios.
Ó, bacana. Vamos comentar aí, depois já vai entrar no outro trecho do Evangelho aqui. Vai. Depois vai entrar no outro trecho, Silvério. Eu achei bacana dele falar do arrependimento, né? Que Pois é. E vim falando aqui que antes de João Batista, né, a paz interior, vamos dizer, aquela sensação de que você está quite com a lei divina, estava nos cultos externos, né? Você cumpria suas obrigações religiosas, sacrifícios, essas coisas, oferenda, e para eles estavam cumprindo, né? Com o que deviam para com a divindade, quando na realidade, né, não é assim. E João Batista veio justamente mostrar que não é, né? Ensinar que não é assim, através do arrependimento, né? Como você vai reparar, você vai se retificar, vai se melhorar, se você não chegar à conclusão de que errou e se arrepender, né? Através do arrependimento que vai te dar aquela força, aquele combustível para você se mudar, para você alterar seu comportamento, né, seu proceder. Porque sem o arrependimento não tem jeito, né? O cara vai estar sempre achando que está fazendo certo, né? Você vê que conforme a humanidade vai adquirindo conhecimento, aí vai sendo trago, né, pela espiritualidade, novos conhecimentos para que eles possam continuar caminhando perante a evolução. Naquela época, para eles era normal retribuir a Deus alguma coisa por um mal que havia sido feito, né? Igual esses dogmas que tá aí. Ah, eu peguei, fiz isso errado, eu tô chateado, eu vou lá e vou fazer essa oferenda para Deus, que assim o meu pecado estará. E aí ele se arrependeria, através daquela oferenda ele ficava aliviado, né? Se sentindo em paz, né? Igual o Silvério falou. A partir do momento que vem João Batista, né? João Batista dá a eles novos conhecimentos. Ou seja, não é necessário que se faça isso, né? Agora você pode pegar e se arrepender a partir desse momento, trilhar um novo caminho longe dessa vicissitude sua. E da mesma forma foi com Jesus, e depois veio o Espiritismo, e aí conforme a gente vai evoluindo, novos conhecimentos vão sendo trazidos até nós, e a gente vai deixando, né, de fazer as coisas de forma material, igual era feito, para a gente pensar mais agora na parte espiritual. Mas você vê que esse sentimento de renovação e esse sentimento de estar em paz, nós conseguimos isso mentalmente, né? A partir do momento em que estamos realmente arrependidos e sabemos que dali para frente nós não vamos mais exercer mais aquela ação. Achei que isso aí foi bacana. Bem, você trouxe uma coisa interessante, o Vitor, é o seguinte, quando a pessoa, né, está naquela condição lá de fazer algo errado e ela vai lá e leva alguma coisa, uma oferenda, né, ele se sente aliviado, será que ele realmente está fazendo isso de coração? Ou está fazendo só questão de uma obrigação porque ele faz parte de um ritual? Porque, na verdade, isso aí, quando a pessoa se arrepende, é a questão da própria reforma íntima, né? Eu sei que eu errei, eu necessito de fazer que isso realmente seja. Será que eu estou arrependendo só de boca para fora? Ou estou arrependendo realmente por inteiro? Não só pela metade ou pela oportunidade que eu estou tendo aqui de mostrar para os outros, porque era público, né? Eu falava os meus pecados publicamente e automaticamente ali eu seria batizado, estava dentro daquela condição. Mas será que realmente a pessoa está fazendo de coração ou está fazendo somente pela emoção de mostrar que está fazendo algo, né? Então tem isso também, essa condição, porque tem aqui, olha, João Batista tem a tarefa da verdade precedendo os trabalhos divino do amor que o mundo conheceria em Jesus Cristo. Representando o esforço íntimo da renovação espiritual para a definitiva integração com a vontade de Deus, pela exemplificação do Evangelho, afirma-nos o precursor.
é necessário que ele cresça e eu diminua. Olha só, a humildade de João, sabendo que pelo fato de ser precursor, ser filho de Jesus, diferença de, acho que de 3 meses, eu acho que de idade dele, de simplesmente chegar assim, não, eu não sou aquele que veio salvar o mundo, mas eu estou aqui aplicando para vocês que é necessário que o reino de Deus venha e que vocês têm que arrepender dos seus pecados. Então, com isso, é necessário que ele cresça e eu diminua. Então, é o seguinte, ele tinha consciência disso. Será que todos aqueles que foram batizados tinham consciência disso também? Então é essa condição que a gente traz. A gente vê muito isso no nosso cotidiano, né? Que as pessoas vão ao confessionário ou vai na igreja evangélica, ou até mesmo vai no atendimento fraterno e conversa conosco, explica a situação e tal. Ou seja, ele desabafa aquilo que ele tinha e quando sai de uma dessas casas espirituais, né? Seja católica, seja evangélica, ou seja nossa fraternidade espírita, ele sai assim, não, eu já fiz aquilo que tinha que fazer, agora estou livre. Não é isso. A irmã se nos traz a questão da reforma íntima, sem martírio. Será que nós estamos realmente preparados para isso? Se nós estamos fazendo as coisas de coração, ou estamos fazendo somente para mostrar para o outro o que eu estou fazendo? Então, tem tudo isso que a gente tem que estar sempre analisando e sempre nos traz, né, as reflexões, coisas novas para a gente poder ter entendimento. E isso nos faz crescer, né? Porque aí você realmente vai colocando no caminho do seu arrependimento a sua necessidade de fazer valer aquilo que você realmente tem dentro de você. Porque o reino de Deus está onde mesmo que foi dito aí? Dentro de cada um. Dentro de cada um. Você está dentro de cada um, então é o seguinte, eu tenho que ter essa convicção de que o reino de Deus está em mim e eu sou parte disso. Então, a partir desse processo, as coisas começam a mudar. Mas a partir do momento que eu começo a entender que eu tenho essa necessidade de arrepender. E diante de tudo isso aí que você falou, nessa nossa caminhada, desse nosso despertamento, desse nosso conhecimento e também buscando essa prática, lembrando que hoje nós já temos uma certa consciência que nós não precisamos mais dos dogmas sem querer achar que está errado a atitude desse ou daquele. Não. Para nós, hoje, a visão é diferente. Hoje, nós estamos dentro de nós mesmos, como o companheiro está trazendo aqui, a nos perguntarmos e aprendermos, como nos traz Irmãs do Fogo, o conhecimento de nós mesmos, como sendo o que traz também Santo Agostinho, o primeiro degrau da nossa mudança ou da nossa renovação espiritual. Olha aí, já saímos do exterior, já não estamos mais no exterior para buscarmos o nosso mundo interior. É o despertamento de verdades que antes, quem sabe, nós estávamos ou fomos também um espírito que fomos batizados lá por João Batista, dentro da nossa caminhada, né? E fomos um daqueles que ouvimos ele dizer: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir, né? O que fala aí? Da ira do Senhor. Quem vos ensinou? E a partir daquele momento houve esse arrependimento. Por quê? Porque ouvimos. E aí, na nossa caminhada, hoje, a nossa visão é diferenciada. E daqui
daqui para frente, se continuarmos com esse mesmo propósito de mudança, de caminhada, sempre para nossa renovação espiritual, de consciência, a gente vai na estrada certa. Né? Mas quem sabe fomos lá do passado? Não sabemos se estávamos de que lado, né? Ou lá junto ao Rio Jordão, que tem todo um estudo muito interessante, essa margem do Rio Jordão, tá? João Batista, né? Uhum. É um estudo mais aprofundado, né? Só aproveitar aqui um tempinho aqui, vocês estão falando, eu estou lembrando de um livro aqui que eu gostei muito de ter lido, inclusive eu tenho até vontade de ler de novo, que é Paulo, Amigo de Deus. E essa renovação aconteceu com Paulo, né? Porque ele, quando ele era Saulo, ele seguia toda a lei mosaica à risca. Ele honrava o sábado, ele oferecia as oferendas, né? Esmola, tudo como mandava a lei, né? Mas não tinha nem um pouco de caridade. Tem uma passagem no livro que ele conversa com um escravo dele, um servo dele, e o servo dele fala com ele que, na verdade, ele era um grande hipócrita, porque era tudo vazio o que ele fazia. A esmola que ele dava, era tudo, não tinha nada do coração. Aí a gente vê, depois que ele se transforma em Paulo, a gente vê a diferença, né, do verdadeiro cristão, do verdadeiro religioso. Sim, o Pedro trouxe muito bem isso aí para nós, falando quando a pessoa faz aquilo, se é de coração ou não. Inclusive no finalzinho tá aí falando que os prisioneiros dessa ignorância, né? Tá lá. Somente aqueles que constroem estradas retas é que podem estar, né, livres do assalto, né? Porque esses que fazem sem sentir mesmo, né, de coração, que ele tá com essa proposta de se modificar, são esses que estão andando aí, ó, como diz no final do parágrafo que o Silvério leu, que tá lá, que anda sobre a beira do caminho, né? Sempre. Cadê onde é que aqui? Em torno dos seus caminhos. Mas a Carla trouxe uma situação interessante quando ela fala de Paulo. Quem era Paulo, né? Paulo era o cara que tinha... Ele seria automaticamente mais um doutor, que já era doutor da lei, e automaticamente ele ia suceder um daqueles doutores que tinha o conhecimento por total. Mas o conhecimento dele era só mesmo mental. Ele sabia de cor e salteado, mas ele não sabia as entrelinhas. A necessidade dele ir para o deserto e automaticamente ser cegado, né, por Jesus, aquela luz que o cegou, era justamente para ele poder cair em si e ver que ele era uma pessoa que necessitava de aprender, de fazer a sua reforma íntima necessária. É tanto que ele foi... quem o curou, quem tirou as vendas, foi Ananias, né, que era um dos perseguidos dele. E a humildade de Ananias de chegar, Senhor, mas ele é um perseguidor do nosso povo, o Senhor quer que eu tire as vendas? Sim, Ananias, ele é o vaso quebrado que eu necessito dele. Então, nessa verdade, todos nós somos vasos quebrados. E nós estamos trabalhando, nós estamos reconstruindo nossos vasos para poder fazer o trabalho que tem que ser feito. Exatamente. Bem, pessoal, é o seguinte, já são 21h17, nós temos o nosso passe virtual, né? Sim. Aí eu quero ver se a gente aplica o passe ou se a gente dá continuidade no texto. Aplica o passe. Aqui vai começar, que nem o Silvério falou, que vai começar a segunda parte. Então seria interessante deixar mesmo para semana que vem. Isso. Então a gente interrompe aqui no segundo texto de Mateus, né? E a gente prepara o passe, certo? Beleza. Então vou abrir aqui o passe virtual para a gente. E caso
Maria, para a nossa prece de encerramento. Tem. Tem gente que tem dificuldade de se impor. Sabe, a pessoa, ela aceita coisa que não queria. Passe virtual. Mas primeiro Alguém faz. tem a prece, né? Vamos fazer a Sim, prece? a prece. Então, vamos. Divino amigo Jesus, mais uma vez, Senhor, nós agradecemos a oportunidade de ser aprendizado, mestre, pelo nosso despertamento, apesar de que estamos bem no iniciozinho dessa nossa caminhada despertada já, com a consciência já buscando essa renovação, que nossa lição foi tão clara e tão oportuna para todos nós, para nossa reflexão da noite. Agradecemos a espiritualidade que nos envolveu nessa redoma de energia de paz, de serenidade, nos intuindo sempre aquele pensamento para que nos comentários pudéssemos veiculá-lo para o nosso aprendizado. Obrigado, Jesus, por tudo. Abençoa os propósitos de cada um de nós, abençoando mais uma vez o prosseguimento desse trabalho nosso da noite, que é esse passe virtual. Mais uma vez, mestre, nos envolva na sua paz, serenando os nossos corações e as nossas emoções. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Sejam bem-vindos à nossa sala de passe virtual. A partir desse instante, você estará junto com nossa equipe de mentores espirituais Bezerra de Menezes. Para a realização de sua limpeza e purificação espiritual e o recebimento de energias revitalizadoras necessárias ao seu fortalecimento interior e exterior em seu corpo físico, emocional e espiritual. Peça também o concurso de seu anjo da guarda e dos anjos e espíritos superiores que tenha mais afinidade. Para isso, orientamos que se despoje de todas as suas preocupações do dia a dia. Deixe de lado, por alguns instantes, suas tarefas e compromissos corriqueiros. Isole-se em um ambiente tranquilo para não ser interrompido. Deitado ou sentado confortavelmente, inicie uma respiração lenta e profundamente, com o único objetivo neste momento de receber esse passe espiritual revitalizador. Deixe-se relaxar e aproveite toda a beleza, o prazer e os benefícios que advirão desse momento de refazimento físico, emocional e espiritual. E se por acaso, nesse relaxamento, você entrar suavemente em sono profundo, peça que sua mente inconsciente acompanhe a narração do passe espiritual e siga todas as orientações pedidas. Fique seguro que após o passe, despertará sentindo-se feliz
revigorado e fortalecido. Para sintonizar com a espiritualidade superior, busque elevar o seu pensamento no amor a Deus, ao próximo e a si mesmo, com sentimentos de bondade, caridade, perdão e alegria pessoal. Agora iniciemos o passe espiritual com a oração ensinada por Jesus Cristo, enviada ao nosso Pai Celestial. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E nesse instante, iniciamos o nosso processo de limpeza e purificação espiritual. Assim como as folhas secas e inúteis das plantas caem periodicamente e são levadas pelo vento para sempre, para nunca mais voltarem, permita que todos os vossos pensamentos inúteis e perniciosos sejam desalojados de sua mente. Ideias de vingança, de rancor, de egoísmo em relação ao próximo e de orgulho e ambição exagerados, vícios e instintos morais deprimentes, tristeza, depressão, ansiedade em relação a si mesmo, se desprendam de sua mente e partam de forma definitiva, levados pela sua vontade de melhoramento espiritual. Também permita que todos os sentimentos negativos e inferiores, como a mágoa, a raiva em relação ao próximo, a falta de paciência, o desânimo e a tristeza, o ódio e a indiferença, se desprendam de seu coração, aliviando-o do peso destes sentimentos negativos e sejam levados para bem longe de si, de forma inexorável e permanentemente. Ao mesmo tempo, permita que os mentores espirituais, com a permissão de Deus nosso Pai, retirem todas as enfermidades alojadas em seu corpo físico e limpem todas as larvas e impurezas do seu corpo espiritual. Enterrando-as nas profundezas do universo, para jamais voltarem a lhe adoecer o corpo físico, emocional ou espiritual. E assim, completamente limpo e purificado de todas as doenças, pensamentos e sentimentos inferiores, você estará pronto para receber as energias benfazejas do universo, trazida pelos espíritos superiores enviados pelo Cristo Jesus.
Sinta nesse momento o calor e as energias curativas, revitalizadoras e luminosas trazidas pela espiritualidade superior. Raios que penetram em todo o seu ser, em todos os seus poros e células. Pensamentos e sentimentos que adentram em sua mente e em seu coração, como o amor, a caridade, a generosidade e o perdão, a fé e a esperança, o otimismo e a alegria, a paciência e a persistência, a força de vontade e a coragem para enfrentar os desafios. E dessa forma, fortalecido, rejuvenescido e revitalizado, você se sentirá renascido para continuar sua jornada terrena em busca de cumprir sua missão sagrada com maior confiança e coragem. Com mais certeza de poder alcançar o sucesso e superar todos os desafios e provas, com mais sabedoria e convicção de ter aprendido as lições necessárias da vida, com maior capacidade de suportar dores e sofrimentos necessários à sua evolução espiritual. Agora o passe está em sua fase final e nesse momento lembre-se de agradecer a Deus pelo dom da sua vida, por todos os tesouros recebidos do Pai Celestial. Agradeça pelo seu corpo e pela sua mente, por todas as experiências vividas, boas e más, sabendo-se que tudo o que recebeu de Deus e da forma que recebeu foi visando seu próprio adiantamento espiritual. E agora, volte ao seu estado natural, sentindo sua respiração e seu corpo. E volte a tomar consciência de sua vida presente. Sinta-se feliz e rejuvenescido pela experiência vivida com o passe espiritual. Assim seja. Amém. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Deus abençoe. Gente, boa noite a todos. Fiquem com Deus, viu? Até quinta. Até Boa noite. Com Deus. Boa noite. Boa noite para todo mundo aí. Good night. Deus nos Boa noite. abençoe. Boa noite.